Certo, então, entendemos agora, né, o que é missão. A gente vai falar, então, o que é evangelismo. O que é evangelismo? Tá? Então, agora falando especificamente do evangelismo. No Novo Testamento, evangelismo, evangelizar, o verbo, significa trazer ou anunciar boas novas. Então, a gente vai usar isso como a nossa definição. Se a Bíblia define desse jeito, por que a gente vai procurar outra, né? Então, o que é evangelizar? Anunciar as boas novas. Tá? Em algumas vezes, o verbo para evangelizar, ela é encontrada não necessariamente falando do evangelho de Cristo, mas literalmente uma boa notícia. A pessoa chegou para contar uma boa notícia, a pessoa evangelizou. Só que esse uso é muito raro. A maioria dos usos, das vezes que o verbo é utilizado, está se referindo às boas novas de Cristo. Tá? Então nós vamos usar evangelizar como anunciar as boas novas de Cristo. Pregar o evangelho. O que é evangelismo? A pregação do evangelho. Tá? Então veja, missão é mais do que evangelismo, é o que a igreja foi chamada para fazer. Evangelismo já é mais delimitado, é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas. Tá? Então, o que não é evangelismo? Esse é um erro muito comum que a gente tem. Evangelismo não é conversão. Tá? Tem o trecho ali do livro, mas veja só. Atos 14, 7. E ali pregavam o evangelho. E o verbo para pregavam o evangelho, evangelizavam. Tá? Então ali evangelizavam. Atos 8, 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra, evangelizando. Tá? A tradução Almeida usa pregando a palavra, mas o verbo é para evangelizar, tá, no grego. Eles, porém, Atos 8, 25, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Atos 8, 40, mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, evangelizar é anunciar o evangelho. Evangelismo é a pregação do evangelho. Evangelismo não é conversão. A gente tem que entender isso. Porque a gente acha que evangelizar é converter as pessoas. Ah, fulano está evangelizando. Quer dizer, as pessoas estão sendo convertidas. Nenhum desses textos a gente sabe se houve conversão ou não. Às vezes a gente sabe, a Bíblia nos conta. Quando depois ali que fala que Filipe achava-se em Azoto, ele é enviado para falar com o eunuco. E ele evangeliza o eunuco. E o eunuco se converte, mas ele evangelizou também as aldeias, onde pessoas não foram convertidas. Paulo chegava numa nova cidade, ele ia na sinagoga. E ele fazia o quê? Evangelizava. Poucas as cidades, talvez até um número grande comparado com o resultado das missões hoje, mas veja, Paulo era muitas vezes perseguido pelos judeus. Quer dizer que ele não evangelizou? Se não teve bons resultados, ele teve até que fugir. Então ele falhou na evangelização. Isso que eu quero que a gente entenda. Evangelismo não implica o resultado. Evangelismo é o ato de pregar o evangelho. Isso é evangelizar. Então quando eu falo assim, que a igreja tem que evangelizar, o que a igreja tem que fazer? Pregar o evangelho. Nós não estamos falando que a igreja tem que converter. Porque aí também a gente está entrando nos assuntos de Deus, né? Querer converter as pessoas. Nosso papel é o quê? É evangelizar. Evangelizar é anunciar as boas novas. Então, evangelismo não é conversão. A Bíblia fala várias vezes em que está falando que alguém evangelizou e não fala o resultado. Tá? Então, evangelismo é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas. De novo, alguns textos nos mostram o resultado com conversão. Quando Pedro prega em Pentecostes, 3.000 convertidos e batizados. Ele evangelizou, sim. Mas ele evangelizou outras vezes em que não houve convertidos. Evangelizar é anunciar as boas novas, independente dos resultados. Tá? Deixa eu pegar aqui. Além disso, o que não é evangelismo? Evangelismo não é um método. Tá?
Então, o evangelismo não é um método. Tem gente que acha que evangelismo é um método ou outro. As palavras certas, a maneira certa, isso é evangelismo. Isso é evangelizar. Evangelismo é anunciar o evangelho. Tá? É muito mais simples a definição, mas muito mais profunda. Tá? Então, a definição de evangelismo é dada a partir da mensagem do evangelho. Não é a partir do método, nem do resultado. Qual é a mensagem, então? Quais são essas boas novas? Em uma palavra só é Jesus. Então, evangelizar é pregar Jesus. Não é isso que Paulo fala para a igreja em Coríntios? Ele fala que ele pregou o quê ali na igreja? Cristo e Cristo crucificado. Pronto. Ele só chegou lá, veja só, ele chegou lá na igreja em Coríntios. E ele falou, Cristo, Cristo crucificado, Cristo, Cristo crucificado, Cristo, Cristo crucificado, por 40 minutos, e isso ele evangelizou? Não, ele usou a palavra Cristo para resumir o conteúdo das boas novas. Tá? Então, as boas novas podem ser resumidas como anunciar Jesus. Só que anunciar Jesus não é só sair por aí falando Jesus, 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 Jesus. Tá? A gente vai falar mais disso amanhã. Não é também só sair por aí. Jesus te ama e eu também. Jesus te ama e eu também. Jesus te ama e eu também. Que daí, além de você anunciar boas novas incompletas, você está mentindo, que você não ama todo mundo, igual você está falando, né? Então, veja, a gente resume as boas novas com uma palavra. Se a gente entender que por Jesus nós estamos querendo falar várias coisas. Por exemplo, os eventos do Evangelho. Tá? Quando a gente fala as boas novas de Cristo, a gente está remetendo, a gente está pensando nos eventos do Evangelho. Quais são os eventos do Evangelho? Jesus veio ao mundo como homem. Jesus morreu na cruz. Jesus foi enterrado, sepultado. Jesus ressuscitou. Jesus foi exaltado. Esses são os eventos principais do Evangelho. É claro que existem muito mais coisa. Jesus pregou, Jesus curou, Jesus fez sinais. Só que os eventos principais, o que não pode faltar? Que Jesus veio ao mundo, a encarnação, a morte, sepultamento, ressurreição e a aparição. Ali está a aparição, mas também a exaltação. Ou seja, ele ressuscitou e ele apareceu para os discípulos e ele foi exaltado aos céus. Tá? Só que muitas vezes os autores bíblicos, eles resumem esse resumo, falando morte e ressurreição. Então nem sempre você vai ter tempo de sentar com a pessoa e expor o evangelho profundamente. Tá? Então você vai ter que escolher eventos. Né? Então foque nos principais, no que é a essência do evangelho, no que é a essência do que Cristo fez, que são os eventos ali. Morte, sepultamento, ressurreição, aparição. Se você ainda tiver menos tempo ainda, você resume com morte e ressurreição. Porque se a pessoa crê que Jesus Cristo morreu pelos pecados dela e ressuscitou, a Bíblia diz que essa pessoa é salva. Ela pode ter um entendimento muito raso e pequeno, e por isso ela vai sofrer com falta de certos confortos e benefícios que o conhecimento e a santificação traz na vida dela. Mas a salvação dela depende de quê? Se ela crê em Jesus Cristo. Ela pode ter uma fé de bebê, mas é uma fé em Cristo, um Cristo Salvador, um Salvador completo. Então, mas veja, não adianta só falar Jesus, não adianta falar uma história bonita, você tem que falar dos eventos do Evangelho. Evangelizar é anunciar os eventos do Evangelho. Morte, sepultamento, ressurreição. Não só isso, é anunciar as testemunhas do Evangelho. Jesus veio ao mundo, Jesus morreu segundo as Escrituras. Ele não veio... Isso é muito importante. Ele veio de acordo com o plano de Deus. Ele não veio por acidente, por acaso, ele veio segundo a determinação, e já foi escrito há muito tempo atrás. E além disso, ele não foi uma aparição, e ele não é uma lenda, ele veio, ele esteve aqui. Nós temos testemunhas, os apóstolos, as pessoas viram Jesus, conversaram com Jesus, falaram com ele, estiveram com ele. Então, o Evangelho ele tem eventos e ele tem testemunhas, as Escrituras e os apóstolos.
para nós, são as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, porque nós não temos apóstolos, apesar de alguns se acharem apóstolos, mas nós temos as escrituras que os apóstolos deixaram e elas servem como testemunha do Evangelho. Aí, as afirmações do Evangelho. Tá? Quais são as afirmações do Evangelho? As declarações. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. É o Rei dos Reis, o Senhor. Jesus está entronizado, ou seja, ele recebeu toda a autoridade. Ele tem todo o poder. À direita de Deus Pai, Jesus é o Salvador. Essas afirmações são essenciais ao Evangelho. Então, o problema que eu falei com a mensagem, sair por aí apenas falando, Jesus te ama e eu também, é que ela deixa eventos importantíssimos que a pessoa tem que entender para uma fé genuína, ela deixa testemunhas de fora, ela deixa afirmações. Jesus te ama e eu também. Ah, beleza, ótimo, me converti. Só que aí a pessoa não entende que Jesus é o Senhor da vida dela. Ela não vive mais para ela como ela quer. Ela vive para Cristo. A pessoa não entende que Jesus é o Salvador. Ah, Jesus me ama e eu também. E Buda também me ama e me salvou. E aí a pessoa vai misturando as coisas e fica tudo bem na cabeça dela. Então, essas apresentações do Evangelho, esses métodos, não são necessariamente evangelizar. O que é evangelizar? Anunciar as boas novas. As boas novas são resumidas no quê? Jesus. Como assim? O que ele fez, morreu, ressuscitou. O que ele é o Senhor, ele é o Salvador. Ele veio e ele tem testemunhas a respeito do que ele fez, do porquê ele veio, quando, como, o que aconteceu. O Evangelho, as boas novas, tem também promessas. Tá? Promessas. A pessoa que crê e se arrepende, que se arrepende e crê, o Novo Testamento inverte as coisas várias vezes, ela tem seus pecados perdoados. Isso é uma promessa válida, verdadeira do Evangelho. Então, evangelizar é anunciar o perdão dos pecados pela fé e arrependimento. Pela fé em Cristo Jesus e o arrependimento. Anunciar o Evangelho é anunciar a promessa do Espírito Santo, que vivifica, que santifica, que consola, que capacita, que fortalece. Então, essas são promessas do Evangelho. Então, o que é evangelizar? Evangelizar é anunciar as boas novas. Quais são as boas novas? Jesus. Como assim? Jesus morto, ressurreto, exaltado. Jesus, Senhor e Salvador, que veio segundo o propósito de Deus Pai, e muitas pessoas o viram. É um fato que ele veio, que ele ressuscitou, que ele fez o que ele fez. E esse Jesus morreu não para ser um grande mártir, não apenas para gerar uma legião de seguidores fanáticos, não para ser uma lenda ou um grande ídolo. Ele morreu por um propósito, para perdoar pecados. E ele subiu ao céu, mas ele enviou o seu Espírito para santificar, consolar, alcançar o coração das pessoas. E aí a gente encerra as boas novas com as demandas do Evangelho. Então, a pessoa que, vamos supor que você está conversando com alguém sobre isso, você falou, olha, você falou quem é Cristo, o que ele fez, falou do perdão, falou das testemunhas, você encerra com, olha, por isso Jesus te convida a se arrepender dos seus pecados e crer nele. Creia e se arrependa e creia. Essas são as demandas do Evangelho. A frase, Jesus te ama e eu também, é até bonita. Pode até ser verdade, mas ela deixa de fora coisas essenciais das boas novas. Essa lista é uma lista exaustiva do que é o Evangelho? Não. A Bíblia tem Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos, nos contando o que é o Evangelho. João mesmo falou que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberia nos livros. Mas esses são os pontos essenciais, fundamentais no Evangelho. Então, evangelizar é comunicar essas boas novas. Isso que é evangelizar. Então, evangelismo é compartilhar as boas novas com os outros. E as boas novas é Jesus.
E as boas novas sobre Jesus é que ele morreu por nossos pecados e foi ressuscitado dos mortos, e em consequência ele reina como Senhor e Salvador à destra de Deus Pai, e tem autoridade para comandar o arrependimento e fé, e a derramar perdão de pecados e o presente do Espírito Santo sobre todos que se arrependem, creem e são batizados. Tudo isso de acordo com as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então esse é um resumo do que é evangelismo. Tá? Então, o que é evangelismo? Anunciar as boas novas. Então, hoje nós vimos definições até agora. Missão. O que é missão? Missão é tudo aquilo que a igreja foi enviada a fazer, que inclui evangelismo, mas também inclui as boas obras, ações de misericórdia, de necessidade. Ou seja, é o grande mandamento e a grande comissão, juntos. Tá? Por que a gente chegou nessa conclusão? Pelas palavras de Cristo. Eu, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Eu vim ao mundo para servir. Então nós somos enviados segundo o modelo do Senhor Jesus Cristo. Evangelismo, por sua vez, tem prioridade na missão da igreja, pois lida com assuntos eternos de consequência eterna. E o que é evangelizar? É anunciar as boas novas de Cristo ao mundo.